Programa do Trabalhador. Oferecimento Sindai, Sindicato dos Trabalhadores de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado da Bahia. Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari. Sindipetro, Sindicato dos Petroleiros da Bahia. Simpro, Sindicato dos Professores no Estado da Bahia. Sindipol, Sindicato dos Policiais Federais no Estado da Bahia. Sindijuf, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal da Bahia. APLB, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia. E Sinergia, Sindicato dos Eletricitários da Bahia. Programa do Trabalhador. Começa agora mais um programa com qualidade e credibilidade. Programa do Trabalhador. Ranieri Alves. O mundo pode até fazer você chorar. Deus te quer sorrindo. Ranieri Alves. Um abraço a você, trabalhador, trabalhadora da Bahia, do Brasil. A partir de agora, em mais um programa do Trabalhador. Todos os sábados, de 6 às 7 da manhã, estamos nesse horário. Consequência também de um programa especial sobre pandemia coronavírus, no comando do Dr. Mário Kertz, sempre das 7 da manhã, mas reprisado aos domingos às 18 horas. Eu convido a você a acessar o blog do trabalhador.com.br e ficar por dentro de tudo que está acontecendo nos principais sindicatos da Bahia, nesse blog, que é o blog do programa do Trabalhador. Lá tem colunistas como a Denise Carneiro, o Antônio Jair, o Radiovaldo Costa, como também o José Benigno. Você vai conhecer grandes e grandes histórias, e ainda também o Alisson Mustafa, que é do Simpro, né? E outros colunistas que vão estar com a gente também no blog do trabalhador.com.br. O nosso programa está só começando, caiu na parte técnica, a direção geral do meu amigo Chico Kertz. Programa do Trabalhador no ar a partir de agora. Programa do Trabalhador. Abraçando aqui no início a turma dos aprovados cursos. Atenção, alunos que vão fazer o Enem. Os aprovados cursos liberou 10 bolsas de estudos parciais para você se preparar para o Enem com aulas ao vivo todos os dias. Qualquer aluno de qualquer parte do Brasil pode fazer. Corre lá e acessa o www.osaprovadoscursos.com.br ou então entra no zap aí, o 7141011918. Um abraço à turma dos aprovados cursos. ID Idiomas, seu curso de conversação desde a primeira aula em Vilas. Fale espanhol, inglês e francês com segurança e rapidez. Telefone é o 982343278. 982343278. ID Idiomas fica em Vilas do Atlântico. Aqui um abraço ao amigo Filinto, Dona Wanda, todos ali no ID Idiomas em Vilas. Colégio Apoio Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, você entre os melhores. Eu falei Colégio Apoio, fica em Vilas do Atlântico, ligue 33790191, 33790191, ou entre no site do colégioapoio.com.br. Também para a Confip, que é a assessoria contábil, ligue para o nosso amigo André Campos, no 7133344345, 7133344345, tem a melhor assessoria contábil na Confip, que fica ali na Vasco da Gama. Pet Tep, desde 2015, cuidando do seu amiguinho, tudo para o seu pet em um só lugar, ali em Vilas do Atlântico. pettep.com.br é o site para você acessar e ficar sabendo de tudo. Ou então ligue para 3369-1079, 3369-1079. Abraçando aqui a veterinária Cila, o veterinário Adriano, meu amigo Marcos, todos ali na Pet Tep em Vilas. Epic é inglês do seu jeito, fluência em menos de um ano, turmas reduzidas e aulas individualizadas, dia e hora que você puder. Atendimento é personalizado. Epic, formando fluentes em inglês. 33461045, 33461045. Epic fica na Pituba. Você está ouvindo Programa do Trabalhador. No programa do Trabalhador, eu vou destacar mais uma vez o Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari e vou conversar com o Júlio Bonfim, que é o seu presidente. Inclusive, o Júlio vai poder falar sobre o retorno da produção no Complexo Ford, onde ele fala em relação à fábrica de motores que volta em julho, junto com o segundo e o terceiro turno. Vamos então ouvir as explicações do Júlio Bonfim sobre o que vem pela frente em relação aos trabalhos ligados também ao Complexo Ford. Júlio Bonfim aqui no programa do Trabalhador.
trabalhador. Bom dia, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras metalúrgicas de Camaçari. Aqui quem fala é Júlio Bonfim, presidente dos sindicatos metalúrgicos de Camaçari. Companheiros, todos sabem a briga que nós temos tido com as empresas aqui na região. Uma das principais empresas é o Complexo Ford, onde não é só a Ford, mas mais de 32 empresas aí dentro, fora as terceirizadas também, muito importante para a categoria metalúrgica, parceiras e a própria montadora. Tivemos uma paralisação no dia 23, ação feita pelo sindicato, primeira montadora no Brasil a ser paralisada, as atividades. Vemos até hoje, com todas as paralisações totais, ou total, do primeiro, segundo e terceiro turno administrativo. Com isso, estaríamos com a programação de retorno no dia 2 de junho. Só que ainda existia alguns alinhamentos a ser feito na fábrica e solicitações que foi feito por parte do sindicato para ter a prevenção ou o máximo melhor de segurança que os trabalhadores poderiam ter para tentar adentrar as atividades de trabalho. Uma delas é ônibus com ventilação e janelas abertas, ventilação natural, termômetros. Pedimos oxímetro para medir a oximetria do trabalhador. O oxímetro não está na programação do Complexo Ford, não foi comprado. Máscaras também, proteção acrílica frontal, a forma do remanejamento do processo produtivo, a separação dos trabalhadores, a questão do refeitório, os boxes de separação para que cada um possa almoçar sem ter contato com o outro companheiro, nem secreções poder ser jogada ao ar, ou pelo menos estar o máximo possível, ou na necessidade possível, separados um do outro. E isso foi tomadas as devidas providências por parte da empresa. E a gente vem com várias discussões com a empresa no decorrer desse período de afastamento. Uma delas é como vai ser feito o processo de retorno. A gente sabe que o acordo coletivo, sempre falo isso, onde tem a estabilidade coletiva de 4 anos, foi essencial para que o que a Ford já sinaliza de 950 a 1.050 trabalhadores que ela precisaria tirar agora, graças a Deus, com esse acordo coletivo, a gente está mantendo a empregabilidade. Mas existe várias discussões e várias interrogações. Existe possibilidade de abertura de PDV. Nós estamos discutindo isso. Como a empresa não pode demitir diretamente em massa, ela pode fazer abertura de programação de demissão voluntária. Estamos discutindo vários pontos, além de valores, aumentar um pouco mais esse valor, um valor mais expressivo, a possibilidade de colocar alguma coisa a mais sobre a questão do valor. A gente fez algumas sugestões, eu coloquei uma opção também, por que não a empresa colocar também um veículo na proposta de PDV? Isso está sendo analisado, veículo mais valor, mas não temos nada ainda definido, deixar claro para os trabalhadores essa possibilidade de PDV. E também temos um outro agravante muito importante, que é a continuidade desses trabalhadores no terceiro turno. Então, no terceiro turno aí, existe uma possibilidade, repetir para os companheiros, ainda não tem nada confirmado, de ter uma suspensão do terceiro turno em torno de 90 dias. Isso pode ser para mais, isso pode ser para menos, ou talvez isso nem aconteça. Existem algumas questões, por causa do mercado e por causa da crise, propostas de compras de veículos por locadora que estão pendentes, que podem ser concretizadas e que talvez por essas compras não haja necessidade de suspensão do terceiro turno. Então, deixar claro para os companheiros, isso ainda não está firmado, a suspensão do terceiro turno, isso está sendo discutido na mesa de negociação, mas ainda não tem nenhuma conclusão ou definição. É incerto tanto a suspensão por 90 dias ou mais ou menos, ou de repente não haver nenhum tipo de suspensão e, se Deus permitir, haver um pouco melhor, uma melhoria no mercado na questão desses contratos que estão pendentes, na possibilidade de fechar vendas de veículos para locadoras, ter essa manutenção sem a necessidade de suspensão. Volto a dizer, não seria um término, seria uma suspensão temporária de 90 dias no terceiro turno. Mas isso não está ainda firmado. Mas é uma preocupação que eu quero passar para os companheiros para também compartilhar essa dificuldade que nós temos tendo na mesa de negociação. Então existe uma grande interrogação, o sindicato continua as negociações e, mais ainda, a nossa grande preocupação
com a saúde dos trabalhadores e repetindo para cada um, se houver índice de contaminação ou possibilidade de contaminação, crescimento de contaminação na fábrica, a solicitação do sindicato vai ser de novo suspender as atividades por completo para pararmos e vermos o que pode ser corrigido para que isso não possa penalizar a saúde dos trabalhadores na fábrica e na produção. Os trabalhadores que têm problemas patológicos, que tenham problemas, que tenham grupos de risco, trabalhadores que estão em grupos de risco, acima de 60 anos, vai ficar em casa. Problemas de HIV positivo, problemas de diabetes, trabalhadores que têm um relatório médico sinalizando questões graves sobre hipertensão, correlacionado a alguma questão de saúde, isso atestado pelo médico, comprovado como médico, isso também vai ser analisado para afastamento. Trabalhadoras grávidas também não irão retornar. Isso é interessante, cada trabalhador desse que tenha esses problemas de doença ou de situação grave, ou no caso, grupo de risco, entrar em contato com o RH da sua empresa, porque não retornarão agora no dia 18. Deixar claro isso. Então a gente conseguiu afastar esses trabalhadores de grupo de risco por mais 30 dias. Que vão estar entrando no mesmo processo, no caso agora vai receber como redução, como jornada reduzida. Companheiros, outra preocupação que o sindicato está tendo muito grande, você tem ideia, nós tivemos algumas ações aqui na região de Camaçari garantindo a saúde dos trabalhadores, empresa que não quis mobilizar ou paralisar as atividades para ajustar a sua condição de trabalho, para no mínimo dar uma condição de saúde adequada ao trabalhador, para a não contaminação do Covid-19, tivemos que paralisar na tora, e essas empresas tiveram que assumir a responsabilidade de corrigir com a fábrica parada diretamente pelos trabalhadores do sindicato. Mas existe também a nossa responsabilidade. Não dá para nós estarmos em casa, fazendo grandes churrascadas, com muita gente, pessoas constantes entrando e saindo da nossa casa, sem nenhum tipo de filtro, e contaminações acontecendo também na nossa residência por negligência de nós mesmos. Então, essa participação da responsabilidade de contaminação pelo coronavírus é tanto da empresa como também de nós trabalhadores. Então a gente tem que ter a responsabilidade social e saber que o que está acontecendo hoje é algo extremamente grave que pode acontecer no meio da nossa família. Eu já tive 4 experiências ruins de conhecidos, amigos e pessoas próximas que já foram contaminadas, entraram em UTI, graças a Jesus Cristo está saindo, e saíram alguns também, mas isso é uma responsabilidade que cada um de nós temos que assumir. E, infelizmente, a gente tem relatos de trabalhadores que às vezes não estão levando a sério esse papel e esse posicionamento. Então, pedimos essa responsabilidade de cada um, vamos deixar todos informados das ações que o sindicato vai estar tomando, mas precisamos da colaboração de todos nessa condição da prevenção contra o combate ao coronavírus. Interessante é o seguinte, falar para os companheiros aqui rapidamente. O primeiro turno só vai trabalhar até dia 30 de junho. Então, só o mês de junho. No mês de julho, o primeiro turno não vai trabalhar, vai ficar de novo em casa. E o terceiro turno, no mês de julho, mês 7, vai entrar no lugar do primeiro turno. Então, o terceiro turno vai entrar pela manhã, no primeiro turno, no horário do primeiro turno, a partir do mês de julho. Obviamente, o segundo turno no seu horário normal. Então, no mês de junho, vou repetir agora, o primeiro turno trabalha até 30 de junho, mês 6. Então, o primeiro turno só vai trabalhar no mês de junho e ponto. A partir do mês de julho, mês 7, o primeiro turno não vai trabalhar e o terceiro turno entrará no lugar do primeiro turno, pela manhã. Isso foi discutido porque a empresa quer reduzir custos sobre o adicional noturno. Então, o terceiro turno trabalha no mês de julho, pela manhã, o segundo turno no seu horário normal e o primeiro turno não trabalha no mês 7. No mês de julho, o primeiro turno não trabalha, fica com o contrato suspenso. E a partir de agosto é a grande interrogação de como vai ser e como vai se comportar a questão do terceiro turno. Se vai ser suspenso, se não vai ser suspenso, se vai ter contrato de venda de veículo a mais, aumentando o volume de produção ou não. E aí a questão do PDV, ou se vai ter PDV ou não vai ter PDV. Então, no decorrer do tempo, a gente vai continuar conversando e
provavelmente a gente venha a ter a possibilidade de fazer uma assembleia. Então, eu queria aqui agradecer, estamos juntos, tranquilidade, não vamos entrar em desespero, paciência. O jogo é de xadrez contra uma ameaça invisível, que é esse vírus, e também contra essa articulação que está sendo feita, que o sindicato está intervindo para que não venha a haver demissão, graças a um acordo coletivo de estabilidade de 4 anos. Então, forte abraço, fique com Deus, estamos juntos e vamos à luta. E com vitória, em nome de Jesus. Bom, ouvimos mais uma vez Júlio Bonfim, que é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari, destaque no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Brasileira. Acesse blogdotrabalhador.com.br. E agora no programa do Trabalhador, o Sindijuf Bahia, o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado da Bahia. Vou entrevistar a Fernanda Rosa, mais uma das coordenadoras do Sindijuf, ela é coordenadora de comunicação e mídias sociais. E assim vamos para mais uma entrevista com Fernanda Rosa e saber mais sobre esse sindicato. Muito obrigado, Fernanda, sua participação conosco. Em primeiro lugar, quero dar bom dia a você, Ranieri, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metrópole do Programa do Trabalhador. Ô Fernanda, o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, voltou a defender corte nos salários dos servidores públicos para enfrentar a crise de saúde. Qual o posicionamento do Sindijuf Bahia quanto a isso? Bom, nós não temos nenhuma dúvida sobre isso, né? Lógico que nós somos radicalmente contra essa questão de redução de salário do servidor, inclusive porque isso é inconstitucional, né? Bom, e a gente também quer conclamar tanto a nossa categoria, bem como os trabalhadores dos outros órgãos públicos e, inclusive, os trabalhadores da iniciativa privada, para que lutem conosco contra esse pacote de maldades que está se abatendo sobre os servidores públicos. Porque, ao contrário do que a população é levada intencionalmente a crer, o servidor concursado trabalha muito, na maioria dos casos ganha pouco, nós não temos fundo de garantia, que no caso é trocado pela estabilidade, né, que eles estão querendo acabar, inclusive, né? Mas quando eu digo que o povo é intencionalmente levado a crer que o servidor público é vagabundo, isso tudo é devido a uma campanha articulada pela burguesia há várias décadas, diga-se de passagem, porque eles querem acabar com um dos poucos direitos sociais que o povo tem, que é o acesso aos serviços públicos, como a saúde pública, as escolas públicas, etc. Para quê? Para deixar que a iniciativa privada tome conta de tudo. Mas aí o que eles não dizem é que o servidor concursado não participa de rachadinhas, por exemplo. Pelo contrário, são apenas aqueles assessores contratados por fora, pela CLT, esses sim que participam dessa coisa bizarra de rachadinha. E mais, o povo precisa saber também que se acabar com o serviço público, ele vai ter que pagar por absolutamente todos os serviços que hoje ele ainda tem de graça. E por que o governo Bolsonaro não discute a revogação do teto de gastos, a chamada emenda constitucional 95/2016, antes de pensar em reduzir ou cortar o salário desses trabalhadores, hein, Fernanda? Bom, né? Em primeiro lugar, esse teto de gastos, ele já foi feito propositalmente para achatar os salários dos servidores, né? Para trazer problemas, né? Porque tem aquela coisa, não é só o teto de gastos. Antes da lei do teto de gastos, da emenda do teto de gastos, existia já a questão da responsabilidade, né, administrativa com relação aos gastos públicos, com o servidor público e com outras coisas, equipamentos, etc, né? Então, esse já foi proposital, né? Não há interesse nenhum em investimento no servidor público, no serviço público. Pelo contrário, o que eles querem é realmente tornar impraticável o serviço público ser prestado para a população. Então, assim, além disso, o que a gente está vendo é que esse governo está comprometido até a raiz dos cabelos com o grande capital, principalmente capital internacional e capital especulativo. Você vê, hoje em dia, a economia brasileira tem vivido da bolsa. O nosso parque industrial foi aniquilado, a gente não tem visto, o processo produtivo brasileiro está cada vez pior, né? O Brasil hoje em dia praticamente só vive do setor de serviços,
que até antes da pandemia era o único que estava tendo um pouco mais de lucro, principalmente o turismo, e agora nem isso, né? Porque uma vez que os números de contaminados, de contaminação e de mortos aqui no Brasil está tão alto que as pessoas não querem vir para cá e nem querem que o brasileiro vá para fora. Né? Então, assim, o que a gente está vendo é isso, né? Existe um projeto de privatização total do serviço público, das estatais, né? E esse aniquilamento do parque industrial, inclusive com a privatização da Petrobras, que sempre foi uma indústria, uma sociedade de economia mista com capital majoritário do Estado e que sempre foi extremamente lucrativa, como era a Vale do Rio Doce, que foi privatizada. E você veja, antes da Vale a Vale do Rio Doce ser privatizada, nunca tinha havido um Brumadinho da vida, entendeu? Os acidentes que hoje ocorrem com a Vale. Por quê? O capital privado, o que ele só quer o lucro. Ele está cagando e andando para a saúde das pessoas. Para eles, aqueles mortos lá em Brumadinho não é nada. Você vê, e nem foram condenados ainda a pagar a indenização. Então, assim, com isso, a Petrobras também está sendo privatizada e nesse momento parece que é de picadinho ainda, né? Mas o objetivo é transformar a Petrobras em uma empresa totalmente privada. E, quer dizer, além deles quererem acabar com o serviço público, esse governo também está acabando com o nosso parque industrial e, por via transversa, com a oferta de empregos. Porque o que nós estamos vendo hoje é que o Brasil está voltando a se transformar numa neocolônia, que desde que já era, né? Desde do Império, e nós estamos voltando, nós estamos retrocedendo, porque a gente já não produz mais nada, só exporta matéria-prima barata e importa os manufaturados, né? Quer dizer, estamos voltando para toda aquela situação que nós tínhamos na época do Brasil colônia. Ou seja, para concluir, esse governo é um verdadeiro desastre. Estou entrevistando Fernanda Rosa, que é coordenadora de comunicação do Sindijuf Bahia. O SUS e os servidores que estão trabalhando na linha de frente no combate à pandemia do coronavírus têm se mostrado cada vez mais importantes. Como é que o Sindijuf Bahia tem atuado para defender os serviços e os servidores públicos? Bom, a nossa área de atuação ela é até um pouco restrita, né? Nós somos um sindicato relativamente pequeno, de uma categoria que não é tão grande aqui na Bahia. Eu acho que nós temos em torno, inclusive, acho que só de 1.000 e poucos na Justiça Federal, servidores, aí tem mais a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral, que também não é tão grande assim. Então, assim, a nossa atuação é dentro do sindicato, é na categoria. A gente tem procurado dar mais atenção, inclusive, à questão da comunicação do sindicato, que é exatamente para a gente tentar atingir cada vez mais, principalmente o pessoal também até do interior, que a gente não consegue, não tem braços e pernas para estar indo lá direto. Então a gente gravou alguns vídeos informativos sobre a reforma administrativa, sobre a reforma da Previdência, inclusive todos estão na página do YouTube do sindicato, né? E a gente tem feito campanha nesse sentido, tá? Mostrando, tentando conscientizar a categoria dos servidores do judiciário. E também essa entrevista nossa aqui não deixa de ser um ato também em defesa do serviço público e do servidor, né? Especialmente agora na época da pandemia, que a gente tem visto que o SUS, né, e o Sistema Público de Saúde Universal, que tem vários problemas, mas tem problemas porque exatamente há um interesse de precarizar todo o serviço público, exatamente para que o povo diga que o serviço público e o servidor público não prestam, entendeu? Então eles desviam de verbas, eles reduzem a cada ano verba. Essa própria emenda constitucional exatamente para
precarizar a tal ponto que realmente as pessoas vão pedir para privatizar. Assim, pelo amor de Deus, entendeu? Já é ruim, né? Porque tem pouco investimento. Imagina, né? Sem investimento nenhum. Então, o que a gente tem visto, a gente tem tentado fazer essa defesa junto à nossa categoria, aqui, agora com você também, principalmente agora, realmente, nessa época de pandemia. Se você for ver, né, se não fosse o SUS, imagina o número de mortos, que já chegamos a mais de 50 mil. Imagina quantos mortos a gente teria além desses. Eu agradeço mais uma vez sua participação aqui no programa do Trabalhador, Fernanda Rosa. Bom, Ranieri, para terminar, queria muito agradecer mais uma vez a oportunidade da gente estar aqui divulgando as nossas propostas, né? Divulgando, assim, de JUF. E para terminar mesmo, hoje estamos, como diria o Eduardo Moreira, hashtag somos 70%, praticamente 80%. Vamos derrubar esse governo, galera. Se tiver que ir pra rua de máscara e tudo, vamos derrubar esse Bolsonaro, esse Mourão e todos os outros. Então, um bom dia e vamos à luta. Destaquei o Sindijuf, o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado da Bahia, aqui no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Brasileira. Acesse blogdotrabalhador.com.br, o blog do programa do Trabalhador. Agora no programa do Trabalhador vou destacar o Sindprev Bahia, também a CNTSS, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, que é uma entidade representante dos profissionais das áreas da saúde, assistência e previdência social, dos setores públicos e também privado. E a situação do momento que está chamando a atenção em relação a essa nota pública que a CNTSS e os sindicatos, no caso também aqui o Sindprev, está trazendo em relação a um documento que foi assinado pela direção da ANMP, cujo o conteúdo discriminatório não corresponde ao sentimento da grande maioria dos associados, né? Essa entidade, que é a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais, que está encaminhando ao secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, o Bruno Bianco Leal, essa proposta, né, de retorno do atendimento presencial nas unidades do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, agora para o mês de julho. Então, o Sindprev, né? E também em relação à CNTS, eu vou ouvir o Raimundo Sintra, ele vem representando tanto o sindicato como também a entidade, para falar um pouco mais em relação a isso e também a análise, né? Depois de muitas reuniões, desse retorno, de um provável retorno para presencialmente as pessoas serem atendidas no INSS. Vamos então a essa entrevista com o Raimundo Sintra aqui no programa do Trabalhador. Um grande abraço, bom tê-lo mais uma vez conosco, Raimundo. Bom dia, Ranieri. Tudo bem? Mais uma vez estamos aqui no seu programa para colocar e informar a sociedade e a categoria da Previdência Social dos funcionários da base do Sindprev e da CNTSS. Eu, como secretário de organização, nós, nesse momento, estamos num dilema muito enorme, discutindo com a direção nacional do INSS, na pessoa do presidente, 2 pontos que estão nos causando grande preocupação e dor de cabeça. Primeiro é a questão da militarização dentro do INSS, essa coisa de colocar militar, nós não temos nada contra militar, mas cada pau no seu cada qual. Como já dizia o velho Riachão, cada macaco no seu galho. Portanto, o que nós defendemos e queremos na estrutura do INSS é a abertura de concurso público para substituir os servidores que estão aposentados. Mas como o decreto está aí, nós estamos discutindo e defendendo em caráter emergencial que se chame pelo menos os servidores já aposentados, que já têm uma larga experiência e que com certeza vai diminuir os processos represados. A outra questão mais importante também é que nesse processo de pandemia, o presidente nos chamou, certo? Nós encaminhamos também à presidência a questão da reabertura do INSS a partir do dia 13 de julho. Nós colocamos que nós somos contrários porque o INSS até o momento não está oferecendo nenhumas condições para a reabertura das unidades, das agências e das gerências. Por quê? Porque
nós temos que obedecer o protocolo estabelecido pelas entidades internacionais e nacionais. E nós criamos baseado nesses relatórios, nesses protocolos, nós criamos para quando a curva do Covid começar a decrescer, a gente começar a discutir essa reabertura. Mas não, o presidente nos colocou que tem a intenção de abrir no dia 13 e nós colocamos o risco que está em jogo em relação a essa abertura. Primeiro, a maioria dos servidores eles são acima de 60 anos, uma boa parte são todos já envelhecidos, são um grupo de risco. E também o cliente, o segurado do INSS, é segurado de grupo de risco. Nós estamos discutindo, no entanto, com esses processos represados, nós já conseguimos aqueles processos que foram divulgados bastante na imprensa, mais de 2 milhões de processos. Com a questão da pandemia, foi criado o home office, que é o trabalho em casa. E esse trabalho já diminuiu em torno de 20% ou mais das demandas dos processos represados. Então, significa que mesmo o INSS com as portas fechadas internamente, através do home office, nós estamos trabalhando e dando conta do recado, certo? E desenvolvendo e resolvendo vários processos. Apesar de que o INSS precisa melhorar sua estrutura. Nós temos problema na TI, certo? Que a tecnologia, ela não atende às necessidades do servidor. Você está trabalhando ali, o sistema cai, e aí liga para a data prévia, aí o segurado que está ali na frente, ele volta para o final da fila. E essas situações todas, quer dizer, nós precisamos, em falar em reabertura das unidades, nós precisamos dar as condições adequadas, tanto na questão de saúde, que é prioritária, certo? Nós não queremos ver os nossos servidores e também o segurado sendo contaminado, que já é o caso, já tem quadro, nós temos quadro de servidores já que foram contaminados e que estão sendo contaminados por outros meios. Então nós não vamos ser favorável a essa abertura dessa forma como o INSS quer, como o presidente colocou na reunião. Portanto, nós já colocamos material na rua, colocando as preocupações, colocamos a nossa posição, que se tem que ser aberto, tem que ser nas condições reais e técnicas, obedecendo os protocolos internacionais e nacionais que estão aí para balizar toda a abertura de unidades, como está acontecendo em alguns países que avançaram na questão da pandemia, né? Infelizmente a Bahia tem um avanço na questão do controle, mas também por outro lado os problemas estão aí acontecendo. Nós temos vários municípios com lockdown, temos também aqui em Salvador vários bairros em lockdown, uns ainda há pouco abre Itapuã, que é um bairro mundial, conhecido mundialmente, estava 2 vezes fechado, estava previsto para abrir, fechou novamente, abriu agora. São Cristóvão abriu também, ainda fechou agora na quarta-feira ou terça-feira, e por aí em diante. Quer dizer, nós estamos com essa situação, então não pode. Além do mais, o que é que vai acontecer? Se você está no seu bairro e está fechado através do lockdown, você vai para uma agência que o bairro que a agência está aberta. Então o que é que isso significa? Você vai levar uma demanda daquele bairro para outro bairro que vem abrir, e com esse risco de saúde, que é o mais preocupante, o mais perigoso da saúde, e o número de óbito também, que é uma vergonha, né? O Brasil é o epicentro do coronavírus. Então, nós estamos aí nessa luta do dia a dia, certo? Pedimos o apoio aí, agradecemos o apoio que você tem nos dado, as entidades, através do programa do trabalhador, que eu acho que é um canal importante para o trabalhador estar colocando os seus avanços, seus problemas e suas dificuldades. Portanto, companheiro, nós aqui em nome do CNPSS e o Sindprev Bahia, estamos vigilantes, discutindo, e provavelmente essa semana que vem, agora próximo, nós vamos estar chamando a gerência aqui do estado e a gerência regional, porque a Bahia faz parte da gerência regional, que é centralizada em Pernambuco, que corresponde a Pernambuco, Sergipe, Bahia, Alagoas, os estados do Nordeste. Nós vamos estar aqui através da CNTSS e o Sindprev Bahia vai estar solicitando uma reunião não só com o superintendente daqui de Salvador, senhor Alberto, mas com a regional em Pernambuco, para colocar essas preocupações e essa situação que são reais e estão preocupando não só nós servidores, como toda a sociedade. E com a fé em Deus nós vamos
ultrapassar essa pandemia aí. A vacina já é um ponto positivo aí, mas no momento agora não podemos colocar em risco nem os servidores, nem o segurado do INSS. Um abraço e muito obrigado aos seus ouvintes e à sua pessoa, Ranieri. Até a próxima. Um abração a todos e todas da categoria. Ouvi então o Raimundo Sintra representando o Sindiprev Bahia, o Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social no Estado da Bahia, como também da CNTSS. Destaque no programa do Trabalhador. Acesse blogdotrabalhador.com.br, o blog do programa do Trabalhador. E agora no programa do Trabalhador eu vou destacar o Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado da Bahia. Eu vejo que no momento muitas lives estão acontecendo e principalmente a gente vê essa mobilização em relação à presidente do sindicato, né? Sempre colocando advogados, sempre trazendo informações aos associados. É um momento que precisa saber muito do que está acontecendo e é a presidente Marleide Santos, do Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado da Bahia, que vai poder conversar mais uma vez com a gente aqui no programa do Trabalhador. Muito obrigado, viu, Marleide, sua participação. Bom dia, Ranieri, bom dia, ouvintes da Metrópole, em especial do programa do Trabalhador. Estou feliz hoje porque hoje foi o dia que fez o Senhor e quero abençoar cada vida neste dia que está nos ouvindo. Bom, Marleide, vamos falar sobre essa medida provisória 936, né? A medida provisória 936 trata especificamente de quê, Marleide? A medida provisória 936, ela cria o programa emergencial de manutenção do emprego e renda decorrente da Covid-19. Então ela veio em um momento muito difícil para a vida dos trabalhadores, né, brasileiros, e veio para ajudar especificamente os trabalhadores. E qual o objetivo desse programa? O objetivo desse programa é preservar emprego e renda, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais, reduzir o impacto social decorrente do estado de calamidade pública que o nosso país passa no momento. Então, esse é o objetivo do programa. Eu estou entrevistando Marleide Santos, presidenta do Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado da Bahia. Em relação ainda a esse programa, quais as medidas? Explica pra gente. As principais medidas desse programa, Ranieri, é pagamento de um benefício emergencial, a redução proporcional de jornada de trabalho e também salarial, que não pode passar de R$ 1.813, a suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, essa suspensão acontece com um acordo, né, um acordo entre o patrão, o empregador e também os sindicatos. Bom, mais uma vez eu agradeço a sua participação, Marleide Santos, aqui no programa do Trabalhador. Ranieri, eu que tenho que te agradecer, né, por estar mais uma vez aqui, que você confiou, né, em me convidar para falar sobre os direitos do trabalhador nessa pandemia e dizer que o sindicato, ele está de portas abertas para você, trabalhador, que precisa tirar as dúvidas, que precisa do sindicato, que precisa fazer a denúncia, né? Nós estamos aqui, nós continuamos no nosso trabalho, no dia a dia, não estamos propriamente no sindicato, mas estamos trabalhando de casa, e quero te dizer que esse programa é muito importante para o trabalhador. E, em especial, eu quero mandar um abraço para todas as assistentes sociais que estão na linha de frente, né, dessa pandemia. Destaquei o Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado da Bahia, aqui no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Brasileira. Você está ouvindo Programa do Trabalhador. Destacar agora no programa do Trabalhador, o Sindipetro, o Sindicato dos Petroleiros do Estado da Bahia, o coordenador-geral Jário Batista, que os demais coordenadores e coordenadoras desse sindicato eu já abraço. E em mais um sábado vamos destacar o Sindicato dos Petroleiros, receber Radiovaldo Costa, o seu coordenador de comunicação. Grande abraço, Radiovaldo. Olá, Ranieri, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aí do programa do Trabalhador na Metrópole FM. Estamos aqui, Ranieri, mais uma vez
falando em nome da direção do Sindipeto Bahia, com toda a categoria petroleira, bem como a classe trabalhadora em geral, de temas de interesse específico, mas também de interesse geral. Bom, o Radiovaldo, circulou na imprensa essa semana de que a Petrobras está encaminhando o processo de venda da refinaria Landulfo Alves à RLAM, localizada na cidade de São Francisco do Conde. O que de fato está acontecendo com a situação da RLAM? É bastante preocupante isso, Radiovaldo. E esse tema que você levanta, Ranieri, sobre a venda da RLAM, é um tema que interessa a toda a sociedade baiana, a todo o povo brasileiro. Nós estamos falando de patrimônio público, nós estamos falando da segunda maior refinaria em capacidade de processamento, que abastece todo o estado da Bahia e boa parte do Nordeste com diversos derivados de petróleo. E a gente não pode aceitar como normal uma medida da direção da maior empresa do país, a Petrobras, de desejar transferir esse importante patrimônio, que é a nossa querida refinaria Landulfo Alves, a primeira refinaria do sistema Petrobras, que completa neste ano, Ranieri, 70 anos de atividade, localizada no município de São Francisco do Conde, para empresas do setor privado, para uma grande empresa internacional privada. O que é que isso vai significar? O que é que vai mudar? Vai mudar muita coisa, Ranieri. Vai mudar, seguramente, os preços dos derivados de petróleo, que irão aumentar muito em relação ao que é hoje praticado. Porque nós vamos estar criando para a Bahia e boa parte do Nordeste um monopólio privado de uma empresa que vai querer estabelecer os seus preços para, com isso, inclusive, garantir o retorno do investimento feito para a aquisição da refinaria junto à Petrobras. E o povo brasileiro e o povo baiano não pode aceitar isso como natural. Vai diminuir e vai mudar muito, Ranieri, a oferta de empregos, já hoje reduzido, inclusive, na refinaria Landulfo Alves. É claro que o modelo de funcionamento da RLAM não será o mesmo do que é adotado ao longo desses anos com a Petrobras. Nós teremos sim diminuição de contratação de trabalhadores e trabalhadoras. Nós teremos mudança na relação com a própria comunidade que fica em torno da refinaria Landulfo Alves. Nós teremos, com certeza, redução na arrecadação de impostos, seja para o estado da Bahia ou imposto para o município de São Francisco do Conde, afetando com isso o orçamento público do estado e desse município. Os municípios como Madre Deus, Candeias e São Sebastião do Passé, que são municípios mais próximos, além naturalmente de São Francisco do Conde, serão duramente impactados com essa medida. A relação com a questão do meio ambiente, a relação com as questões sociais, a relação com as comunidades, a relação com o poder público, não é a mesma coisa. Então é absurda essa medida, em plena pandemia, em uma crise econômica sem precedentes, uma empresa do porte da Petrobras simplesmente achar que está vendendo algo como se fosse completamente natural nesse momento. Não é. Em um momento de crise, não é só a Petrobras, não. Não é recomendável vender nada, porque na crise a tendência de quem vende patrimônio é vender em condições desfavoráveis em relação àquilo que realmente tem o valor devido. E olhe que nós não estamos falando aqui apenas de valor, nós estamos falando de algo, Ranieri, que é muito maior do que o recurso a ser arrecadado com a venda. Nós estamos falando de valor estratégico, de importância para o desenvolvimento de um país e de uma região. Então nós somos contrários, a categoria petroleira está atenta a essa movimentação da Petrobras, só que você, da sociedade, precisa também se incomodar com isso. Você precisa entender que essa medida prejudica você, morador de Salvador, morador de Lauro de Freitas, morador de Candeias, morador de Camaçari, morador da Bahia e do Brasil. Essa medida atenta contra os seus interesses enquanto cidadão brasileiro. Não é possível que mais esse absurdo seja cometido por um governo que aí está. Um governo sem compromisso com a soberania nacional, sem compromisso com o desenvolvimento nacional, sem compromisso na preservação das grandes empresas públicas que cumpriram e tem muito a cumprir ainda no papel de ajudar o desenvolvimento do nosso país. Então fica aqui, nas ondas da metrópole, o nosso repúdio a essa medida e essa decisão da direção da Petrobras. E nós, enquanto categoria petroleira, juntamente
com outras entidades sindicais e sociais, seguramente iremos lutar para defender o nosso patrimônio, para defender o patrimônio do povo brasileiro, para defender os interesses da nossa gente e impedir que esse absurdo se concretize. E em relação ao Congresso da categoria petroleira, vocês estarão realizando mesmo com esse momento de pandemia? Porque esse é um evento que é tão tradicional, né, característico dos petroleiros e também petroleiras aqui do nosso estado. Pois é, Ranieri, a pandemia trouxe uma série de mudanças e novas realidades, novas práticas, né? Uma nova forma de a gente conviver com um monte de coisa que a gente fazia naturalmente há muitos anos. E dentro disso, o Sindipetro Bahia vem também buscando se adaptar, né? Buscando a preservação da saúde das pessoas, dos nossos associados, né? Da nossa categoria e da população em geral. A preocupação nesse momento com a vida é fundamental. O enfrentamento ao coronavírus também faz parte do dia a dia do Sindipetro Bahia. E dentro disso, estaremos sim, Ranieri, realizando o nosso Congresso Estadual da categoria petroleira, o 9º Congresso, que ocorrerá no próximo sábado, dia 4, só que de forma virtual. Isso mesmo, estamos entrando nessa modalidade virtual, onde já fizemos, Ranieri, congressos com 250, 300, 350 participantes em hotéis aqui em Salvador, com auditórios lotados, com pessoas de várias cidades do interior e aqui da capital, aposentados, companheiros da ativa, trabalhadores terceirizados, debatendo intensamente por 2 até 3 dias os rumos da categoria petroleira, os temas de interesse da categoria e também de interesse da classe trabalhadora como um todo. Agora nós vamos continuar debatendo do mesmo jeito, só que virtualmente, através dessas ferramentas de tecnologia, principalmente os aplicativos de videoconferência, e vamos estar lá no próximo dia 4, durante todo o dia, debatendo assuntos como Petros, como AMS, como os pontos de pauta para a nossa campanha reivindicatória deste ano, que irá compor a nossa proposta de acordo coletivo a ser encaminhada para a Petrobras, as ações e medidas de defesa da Petrobras como empresa pública, a defesa dos direitos da categoria petroleira, entre outros temas, estaremos discutindo intensamente, de uma forma diferente, preservando a saúde e a segurança de todos e todas. Então fica aqui o chamado para você, membro da categoria petroleira, acessar o nosso site sindipetrobahia.org.br, acessar as nossas redes sociais, a página do Sindipetro Bahia no Facebook, o nosso perfil lá no Instagram, para poder se informar e se apropriar dos encaminhamentos que estaremos dando para que você, petroleiro, petroleira, da ativa, aposentados e também do setor privado, possam participar ativamente desse congresso e debater temas importantes, né, que interessam no dia a dia da nossa categoria, mas também interessam à sociedade. Como já disse, a questão, por exemplo, do risco de privatização da Petrobras ou de algumas unidades, como, por exemplo, a Relan, a Transpetro, entre outras unidades. Então vamos defender o sistema Petrobras, participando e fazendo um grande congresso virtual que terá, ao final, deliberações importantes para toda a categoria, Ranieri. Estou entrevistando o Radiovaldo Costa, coordenador de comunicação do Sindipetro Bahia. Tem alguma novidade em relação a Petros? Eu vi uma matéria, inclusive, no blog do Trabalhador, essa matéria em relação a Petros, que é o fundo de pensão dos petroleiros. Alguma novidade? Sim, Ranieri, rapidamente tivemos uma novidade importante, que foi uma reivindicação do Sindipetro Bahia, da direção do sindicato, que solicitou à direção da Petros, que é o nosso fundo de pensão, que suspendesse as prestações, as cobranças relacionadas aos empréstimos que a categoria faz junto à fundação. Então a direção da Petros atendeu essa solicitação do Sindipetro Bahia. Fomos informados na última quinta-feira à noite de que a Petros estará suspendendo por 3 meses, nos meses de julho, agosto e setembro, a cobrança desta prestação dos empréstimos, certo? Para poder com isso dar um fôlego financeiro aí para a categoria petroleira, nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, nesse momento de muita dificuldade que todos nós estamos passando. Então foi uma decisão importante que atendeu em muito a reivindicação da categoria e, como sempre, a direção do sindicato atenta foi lá
e cobrou que essa medida pudesse ser concretizada. No mais, Ranieri, agradecer aqui mais uma vez a nossa participação no programa do Trabalhador, desejar um ótimo final de semana a todos e todas, grande abraço. E sábado, com certeza, Ranieri, estaremos de volta nesse programa, debatendo e discutindo os temas e ações de interesse da categoria petroleira e da classe trabalhadora. Grande abraço e até a próxima. Bom, mais uma vez eu agradeço aí o Radiovaldo Costa, coordenador de comunicação do Sindipetro. Destaquei o Sindicato dos Petroleiros do Estado da Bahia, aqui no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Brasileira. Acesse blogdotrabalhador.com.br, o blog do programa do Trabalhador. Saúde é prioridade, dinheiro importante. Só que muita gente não tem plano de saúde. Pensando nessa situação, a Master Life criou um aplicativo que oferece inúmeras vantagens, como alternativa aos convênios médicos, redução de despesas e geração de renda extra. O aplicativo Master Life proporciona aos seus usuários uma rede com mais de 10 mil usuários e uma estrutura de parceiros que leva até os seus associados o melhor em prestação de serviços. Tratamentos dentários com vários benefícios, 100% cobertos e com descontos de até 80% nos demais. Consultas médicas, exames laboratoriais, com uma rede de especialistas à sua disposição. Estabelecimentos credenciados como óticas, faculdades, farmácia, comércio e tudo isso com descontos de até 80%. E mais, você pode ter uma renda extra. Basta indicar nosso aplicativo para seus amigos e contatos e ganhar dinheiro, viagens e prêmios. Nossa plataforma foi criada para levar a cada usuário o maior número de benefícios. Nossos credenciados levam até você promoções que você recebe via aplicativo, gerando mais economia para você. O aplicativo Master Life ainda conta com sorteios semanais e mensais de brindes e vantagens. E para usufruir de tudo isso, você paga uma taxa única e anual para toda a sua família. Não perca essa oportunidade para a sua família e navegue em um mundo de vantagens do aplicativo Master Life. No programa do Trabalhador, vou destacar o SINDAI, o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente no Estado da Bahia, tem como seu coordenador-geral o Gregório Rocha. E hoje eu vou entrevistar o Eric Maia, que é o coordenador de comunicação desse sindicato. E nós vamos então falar um pouco do que está acontecendo e que virou destaque também até no blog do trabalhador.com.br, onde vimos essa informação vinda do site do SINDAI, que falou em relação ao Senado, que passou a boiada no saneamento brasileiro e aprovou a privatização da água. Diz a matéria que o Senado Federal colocou, foi na noite da quarta-feira, o seu carimbo numa medida ultrajante para o Brasil, que é o projeto da Lei 4.162, também chamado de PL da Coca-Cola, que leva a privatização da água ao desmonte progressivo das companhias estaduais e de toda a estrutura de saneamento que, com muito esforço e dinheiro público, foi construída no país até aqui. Ele foi aprovado por 65 votos contra 13, depois de anos de intensa e heróica resistência dos movimentos social e sindical, além de alguns bravos parlamentares. Nos últimos anos, inúmeros projetos que visavam privatizar o saneamento foram derrubados diante da forte mobilização social, dentre eles 2 medidas provisórias editadas mais recentemente, a 844 e a 868. A luta ainda não está perdida, vai continuar, agora sendo questionado, então, na Justiça, diversos dispositivos no PL 4.162, que fere a Constituição e a autonomia dos municípios. Superada, então, no Senado, a medida vai para a sanção do presidente Bolsonaro, que é o autor dela e sobre a qual tem muito interesse. Afinal, ele colocou no Ministério da Economia o banqueiro Paulo Guedes para comandar a política de venda do patrimônio nacional. O saneamento é praticamente o último pilar de soberania razoavelmente preservado do capital estrangeiro, pois a partir do golpe de 2016, que afastou a presidente Dilma da presidência, o país abriu mão de suas principais riquezas, como petróleo, energia, recursos minerais e etc. Diz aqui a informação do site do SINDAI. E é com o Eric Maia que eu vou conversar e falar a respeito desse momento que é triste em relação ao saneamento brasileiro, com esse momento que aprova a privatização da água. Eric Maia no programa do Trabalhador. Muito obrigado por sua participação. Olá, Ranieri, queridos e queridas ouvintes da Rádio Metrópole. É sempre um prazer poder falar nesse espaço. Essa semana, o setor de saneamento básico do país teve um grande retrocesso, que foi a aprovação do PL 4162. Esse projeto de lei, ele modifica o marco regulatório do setor de saneamento para beneficiar as empresas privadas e retira
o papel do Estado na obrigação de fazer investimento. Então essa é uma luta que nós, entidades sindicais e sociedade civil, estamos travando mais recentemente desde o início do governo Temer e que nesta semana, infelizmente, culminou com a aprovação desse projeto, que no nosso entendimento trará consequências muito danosas para a população, principalmente aqueles municípios mais pobres e a periferia das grandes cidades, que compõem a grande parte hoje dos locais de menor acesso a esses serviços essenciais de saneamento. Então digo isso porque, ao delegar o setor privado a ter que investir nessas localidades, é de uma enorme responsabilidade, uma vez que o setor privado não tem interesse, nós sabemos disso, de investir onde não tem lucro, locais de população de baixa renda que depende muitas vezes de tarifa social. Então, uma das primeiras consequências desse projeto, sem dúvidas, será um aumento tarifário muito expressivo, porque para o cumprimento das alegadas metas de investimento, eles certamente haverão de transferir todos esses custos à população. E mesmo assim, isso não vai garantir, por si só, que esses recursos serão efetivamente implementados, porque temos inúmeros exemplos no Brasil e no mundo que a experiência privada no setor de saneamento não deu certo, porque além de altas tarifas, eles não entregaram os investimentos que prometeram, e isso fez com que muitos municípios, com toda razão, retomassem a prestação do serviço para as mãos públicas. E isso aconteceu na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Argentina, na Bolívia, e aqui no Brasil temos o exemplo vergonhoso de Manaus, que tem hoje um dos piores serviços de saneamento do país, dos municípios acima de 200 mil habitantes. E lá, notem, foi privatizado há 20 anos atrás. Então nós acreditamos que com essa lei, a ser sancionada pelo presidente da República, muitos municípios serão lançados à própria sorte, já que o setor privado não terá interesse de investir tomando prejuízo. E também os governos não vão colocar dinheiro. Isso está claro. E como é que fica em relação aqui ao estado da Bahia, hein, Eric? Para se ter uma ideia, na Bahia, mais de 80% dos municípios não dão lucro, analisando as condições tarifárias atuais, o que leva a presumir duas coisas. Ou terá uma elevação tarifária muito grande, que garanta esse equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, ou eles ficarão sem investimento, já que o governo federal e estadual estão lavando as mãos e não vão colocar dinheiro público para esses municípios. Então, o modelo estatal que defendemos e que é praticado hoje, garante que municípios superavitários, ou seja, aqueles municípios que dão lucro, colocam recursos indiretamente para aqueles menos favorecidos, ou seja, aqueles que não dão lucro, no que é chamado de subsídio cruzado. E com esse novo marco regulatório, isso praticamente vai acabar, né? Sabemos que é preciso avançar muito ainda na prestação de serviço e que há muitos desacertos hoje, mas o governo federal perdeu uma grande oportunidade de fazer um debate sério ao defender o lobby do setor privado sem olhar para as consequências de estar prejudicando o desenvolvimento do setor ao invés de estar ajudando. Isso porque eles aprovaram muitas coisas nesse marco legal que, no nosso entendimento e no entendimento de muitos especialistas, fere frontalmente a Constituição, principalmente porque atropela a autonomia dos estados e também dos municípios, e certamente será objeto de ações de inconstitucionalidades no STF, o que gerará insegurança jurídica e que pode levar ao atraso de investimentos. Então, esse é o quadro geral que está colocado, mas saindo um pouco do âmbito federal e vindo aqui para a Bahia, também temos um grande problema, que é a tentativa de abertura de capital da Embasa, né, com as vendas de ações. O governador tem dito isso em muitas ocasiões. E a questão é que não há razão que explique essa dilapidação do patrimônio público, a não ser que seja para cobrir eventuais rombos do governo do Estado, uma vez que a Embasa hoje tem uma situação financeira sólida, baixo endividamento e capacidade de captar recursos em bancos nacionais e internacionais com taxas de juros inferiores a 2% ao ano. Então, isso é importante porque possibilita que a empresa possa fazer frente aos investimentos que sabemos que são necessários. Isso tudo sem ter que fazer um tarifaço, como se dá no setor privado, que tem tarifa média 35% maior que a tarifa do setor público. Portanto, nós vamos brigar e lutar para que a empresa se mantenha 100% público
Para se ter uma ideia, a Embasa tem um projeto de autossuficiência energética com a implantação de parque eólico e de biogás com aproveitamento dos gases provenientes das estações de tratamento de esgoto, já que a Embasa hoje gasta em cerca de 200 milhões de reais por ano de conta de energia, mas parece que está sendo boicotada. E se depender da gente, vamos resistir e provar que podemos ser melhor e que o saneamento nas mãos públicas é o melhor para o interesse da população baiana. Bom, agradeço a sua participação, Eric Maia, coordenador de comunicação do Sindai. Valeu, muito obrigado pela oportunidade de estar falando na Rádio Metrópole. Um forte abraço e vamos à luta e vamos à vitória. Aí então, entrevistei o Eric Maia, coordenador de comunicação do Sindai, o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado da Bahia, aqui no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Brasileira. Acesse blogdotrabalhador.com.br. E para falar de direito, eu vou ouvir Cléricio Amorim e pergunto a você, qual é a sua dica para o trabalhador nesse dia, Cléricio? Olá, Ranieri, bom dia, um grande abraço a você, um abraço a todos aqui do programa do Trabalhador. O assunto que falo hoje, Ranieri, é o salário, prazo de pagamento do salário. O trabalhador, esse que trabalha mensalmente e recebe os seus rendimentos, é até o 5º dia útil do mês. Nesse momento de flexibilização, momento de flexibilizar durante a pandemia, muito a gente escuta falar o prazo do pagamento do salário não mudou, é o 5º dia útil do mês, vale lembrar que é o 5º dia e não o dia 5. O empregado doméstico é um pouquinho diferente, as empregadas domésticas, o empregado doméstico que nos escuta nesse momento, vale lembrar que o empregador tem até o dia 7 do mês subsequente, ou seja, o empregador comum até o 5º dia útil, o empregador doméstico até o dia 7 para poder assim receber o seu rendimento. Grande abraço a você, um abraço a todos, a gente volta no próximo sábado com outras informações aqui no programa do Trabalhador. Grande abraço, bom dia. Tá então, vai estar sempre com a gente aqui no programa do Trabalhador para falar de direito com o nosso amigo Cléricio Amorim. Bom, e assim finalizamos mais um programa do Trabalhador. Agradeço a você que esteve comigo, o trabalhador e trabalhadora baiana brasileira aqui no nosso programa. Vem aí um especial coronavírus no comando do Dr. Mário Kertes. Continue acessando aí o blog do trabalhador.com.br, que é o blog do programa do Trabalhador, e fique por dentro a partir de agora de tudo que está acontecendo na área do trabalhador com os principais sindicatos da Bahia. Você vai ficar por dentro de tudo. Muito obrigado, continue nossa programação. Um abraço a todos. Acabou o programa. Programa do Trabalhador. Oferecimento Sindai, Sindicato dos Trabalhadores de Água, Esgoto e Meio Ambiente no Estado da Bahia. Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari. Sindipetro, Sindicato dos Petroleiros da Bahia. Simpro, Sindicato dos Professores no Estado da Bahia. Sindipol, Sindicato dos Policiais Federais no Estado da Bahia. Sindijuf, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal da Bahia. APLB, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia. E Sinergia, Sindicato dos Eletricitários da Bahia. Programa do Trabalhador.